Então, pelo espaço, né, que a gente volta, para que gastar dinheiro indo para o espaço com gente passando fome na Terra? Pelo espaço, você consegue, por exemplo, na agricultura de precisão, você, dependendo da lente que você tá ali, né, você consegue ver o caule da planta. Então, ao invés de você irrigar uma fazenda inteira, você irriga só o pé de café, de eucalipto que está precisando de água. Você economiza água e preserva o meio ambiente. Energia, tudo, né? Energia, tudo. Ou seja, olha quanto de dinheiro você já economizou aí. Então, eles fazendo a conta, você mata a fome do mundo. Ao invés de jogar aditivos químicos, você só vai, ali no caso do café, a broca do pé de café, você só vai naquele lugar que está com problema. Então, você consegue otimizar, é a precisão. Por isso que chama agricultura de precisão. A pescaria, ao invés do barco ficar rodando, gastando gasolina, horas, tempo para fazer pescaria, você já vai onde está o cardume do peixe, já joga a rede ali. Precisão via satélite. Agora, nessa semana, o Brasil lançou ao espaço em parceria com a NASA um satélite, um microsatélite, que é o CubeSat, que hoje os satélites estão com o tamanho desse celular aqui. Sério? Então popularizou, antes era Puxa, 700 milhões, hoje custa 20 milhões, você consegue pôr um CubeSat no espaço. Esse do ITA, que colocou no espaço, essa semana foi num foguete do Elon Musk, inclusive, com 3 experimentos científicos da CIMED, porque em microgravidade você controla as bactérias. Então tem isso também, a cura do câncer, do Alzheimer. Caramba. Tá lá. Mas no satélite você consegue fazer esse experimento de bactérias? Não, no satélite não, na Estação Espacial Internacional. Ah, tá. Você manda para a Estação Espacial. Você manda para a Estação Espacial Internacional os experimentos científicos, que é microgravidade. A Estação Espacial, ela está sempre caindo, né? O tempo todo. Ela fica lá flutuando. Ela faz um caminho que acompanha a curvatura da Terra. Aí você, por exemplo, no caso do neurônio, o neurônio ele tem os filamentos, os neurônios. O neurônio é um filamento, né? Quando está em terra, em laboratório de terra, aqui numa bancada, o próprio peso dele rompe. Você não consegue fazer estudos, por exemplo, de Alzheimer. Loucura. Quando você está na estação espacial, aqui você consegue fazer, mas é limitado. No espaço, não, porque nesse sistema de gravidade, os neurônios não se rompem. Caraca. A molécula do câncer, por exemplo, ela cresce em várias direções, porque ela está sempre flutuando lá. Então, você consegue usar também para teste de osteoporose, o cálcio, com o cálcio caindo, você consegue testar os remédios com mais rapidez. Nessa carga, que foi nesse Falcon 9 dessa semana, foram 3 experimentos científicos da brasileira CIMED, que é uma empresa medicamentosa mineira, que também ela quer ir para o mercado internacional. Para você brigar com as gigantes lá de fora, você tem que ir para o espaço, porque é mais sofisticado. Então, foram 3 experimentos científicos coordenados pela startup Arvantes, do cientista Lucas Fonseca, para essa empresa, e foi um CubeSat do ITA para melhorar, para medir as tempestades da ionosfera ali, melhorar a precisão dos nossos dados de GPS. Porque às vezes você não está esperando um Uber, dependendo de onde você está, você não vai parar em outro lugar. Esses dados são por satélite, né? O sistema GPS também é o quê? O cartão de crédito, o sistema bancário, se o GPS cai ali, ele derruba tudo. Então, o espaço está muito mais dentro da nossa vida do que a gente imagina. Caramba. Os óculos solares vieram de lá. Internet hoje, imagina na pandemia você sem internet. Você tem internet porque você está com um sinal de satélite ali fornecendo a internet para você. A câmera, a selfie, a câmera acoplada no celular, que hoje é o boom desse século, é essa câmera acoplada no celular. Ela veio por quê? O homem ia para a Lua, na primeira missão Apollo. A NASA então falou, não dá para, a gente vai ter que levar pouca coisa, não dá para levar um trambolho. A câmera fotográfica da ocasião era muito pesada em uma das missões Apollo, né? Vamos desenvolver, então, um pixel mega compacto de alta precisão, com alta resolução, e colou no traje, no capacete. Uma coisa que eu adoro é a resina PBHL. Essa resina PBHL é usada para combustível de foguete.
E hoje ela tá em todos os nossos sapatos, no amortecedor do tênis. E como ela foi descoberta? Quando o astronauta foi pisar na Lua, para ele poder flutuar e não sentir tanto a gravidade, para amortecer a queda quando ele descer, surgiu o amortecedor do nosso tênis. Equipamentos de academia. A Nike é feliz com isso até hoje, né? Os pneus, por exemplo, a NASA ia mandar um rover, né, que é aquele robozinho de inteligência artificial para Marte. Mas nós precisamos de um pneu que aguenta ficar lá, né? Porque a gente não sabe quando ele vai voltar. Tem que ter um pneu que aguenta tempestades solares, ventos fortes, aquele solo esburacado. Surgiu os pneus mais resistentes dos nossos que a gente usa hoje. Comida para beber. A papinha que vem... Eles descobriram uma alga do leite materno para comer lá em cima. Para o astronauta comer. Equipamentos de academia. Se eles ficassem lá, poderiam ter... Eles vão atrofiar todo, né? Exatamente. Então, esses equipamentos inteligentes, porque lá não pode levar peso. Esses equipamentos todos inteligentes foram feitos para o homem ficar lá no espaço. Aerogel, isolamento térmico. A medicina é a principal beneficiada. Aquela terrível broca de dentista veio o quê? Do gancho do painel solar. O próprio painel solar, que hoje o boom do século também, a energia eólica, é o quê? Satélite. Cara, a eternidade está no espaço, velho. Mano, lá tá a cura de todos os males. A gente tem que ir urgente. Sai na frente com isso aí, velho. Hidroponia, aparelho de televisão. A TV veio do espaço, gente. Termômetro infravermelho. Caraca. Na pandemia o termômetro infravermelho foi o quê? O departamento, o laboratório de propulsão a jato da NASA, para medir a temperatura de estrelas e planetas que emitiam radiação infravermelha. A partir de 1991 foi colocado no mercado de equipamentos para oferir sem contato direto com o paciente. Então, assim, você para pensar, óculos de sol, asa delta, ranhuras do asfalto na engenharia. Então, assim, tudo equipamento que o dinheiro, o mercado, as pessoas acham que a gente vai colocar dinheiro dentro da coifa do foguete, explodir ele lá em cima, e não. O foguete é 10%, o mercado são essas aplicações. E você acha que a iniciativa privada, ela consegue manter isso daí? Ou ainda precisa ter grana do governo? Eu acho que ainda precisa ter grana do governo. Eu acho que ainda precisa ter grana, principalmente no Brasil, que é um momento que está começando agora. Eu acho que o Brasil vai precisar ajudar essas empresas que estão chegando, porque aqui não tem mercado, a gente vai precisar criar. Apesar de que, olha, eu cheguei de Brasília agora e fiz uma série de reuniões no Ministério da Agricultura, com a Conab, os órgãos governamentais, eles compram, quem mais compra imagem de satélite é a CEMAD, acho, são órgãos de cadastro rural. Eu ia te falar, eu achei que o órgão tinha um interesse. E de outro órgão lá de vigilância sanitária, de animais, de pecuária. E às vezes um órgão e outro órgão compram a mesma imagem de maneira do mesmo órgão e compra a mesma imagem 5 vezes o governo. Ou seja, então a gente precisa também ter uma organização de criar um banco de imagens, até porque a mineração agora, né, ela entra em um outro momento, também está se preparando para entrar em um outro momento de monitoramento. Olha, por monitoramento você acha o carro da pessoa, você vê se uma construção está irregular ou não.